Olá pessoal, saudade de vocês, saudade de estar gravando vídeo assim para vocês. Estamos de volta com esse módulo de vídeo porque vamos falar sobre um conteúdo novo e tem ainda alunos que não participam, né, da nossa aula através do Zoom. Então eu não posso deixar você fora dessa. Então eu estou aqui para gravar o vídeo da aula de hoje. Nós vamos falar aqui no livro, vamos falar sobre área, sobre perímetro, como calcular uma área, como calcular um perímetro. Eu acho que vocês já tiveram essa disciplina no quarto ano, mas vamos retomar essa disciplina agora. Nós vamos começar na página 150. Você vai observar que tem um conteúdo, medidas de comprimento aqui para trás, que eu vou deixar um pouquinho para mais adiante, tá bom? Nós vamos falar primeiro sobre medidas de área, como calcular uma área, como calcular um perímetro. Não é difícil, é só você prestar atenção, ok? Começando aqui na página 150, fala assim, olha, medidas de superfície. Agora vamos estudar a ideia de área e algumas unidades de medidas de superfície. Ideia de área. Aqui está falando que a professora entregou aos alunos 2 folhas de papel retangular de mesmo tamanho, divididas como mostra as imagens. Aqui, olha, ela está quadriculada, olha, e aqui do mesmo jeito, só que nesse quadradinho foi cortado ao meio. Aqui está falando, para medir a superfície da folha, os alunos utilizaram o quadrado e meio quadrado como unidade de medida de superfície. Dessa forma, desse modo, eles concluíram que a superfície da folha media 24 quadradinhos, ou 48 metade de um quadrado, tá bom? A única diferença aqui é essa, que esse aluno que fez desse jeito, ele obteve 24. O aluno que fez deste jeito, ele obteve 48. Só que não foi um quadrado inteiro, foi a metade, não é isso? Então aqui tá falando, olha, área de uma figura plana é a medida da superfície considerando determinada unidade de medida. O que é isso, professora? Entre as medidas padronizadas que usamos está o centímetro quadrado. Cada quadradinho desse aqui, olha, mede 1 centímetro. Vamos aqui, olha. O meu quadro, não sei se você vai conseguir observar, o meu quadro ele também é todo marcadinho, olha, em quadradinhos. Olha, eu vou fazer só 4 aqui, olha. Se eu for marcar, eu vou dizer que cada quadradinho desse mede 1 centímetro, olha, mede 1 cm, que é 1 centímetro. Então, aqui mede 1, mede 1, mede 1, mede 1. Então, esse total aqui, se eu fosse querer medir o total, eu ia dizer que ele mede 4 centímetros. Agora, uma pergunta, deixa eu tirar esse 4 centímetros antes aqui, que eu quero fazer. Isso daqui foi feito pelo primeiro aluno. Agora, se eu venho aqui, ó, e divido ao meio, você acha que muda? Você acha que muda a quantidade de quadradinhos? Você acha que muda a medida? Você acha que muda a área desses 4 quadradinhos aqui, dessa figura que eu coloquei aqui no quadro? Não muda, sabe por quê? Eu apenas peguei um quadradinho que mede 1 centímetro e dividi ele ao meio. Então aqui ficou meio centímetro mais meio centímetro, que forma 1 centímetro do mesmo jeito. Eu apenas dividi de maneira diferente, mas a quantidade vai ser a mesma, tá bom? A quantidade não, o tamanho vai ser o mesmo, a quantidade vai ser diferente porque a divisão foi diferente. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, mas o quadradinho ele continua tendo 1 centímetro, tá? Agora, se eu quiser calcular esta área, como eu faço? Para calcular a área, a gente calcula assim, ó, o comprimento, olha, o comprimento vezes a altura. Então,
Aqui eu tenho 2 quadrados. Aqui eu tenho 2 quadrados. Se eu for fazer a conta, é 2 vezes 2, que vai dar 4. Aquilo que eu tinha escrito no final. Ok? É assim que a gente calcula área. Tá bom? Vou explicar mais uma vez. Olha só. Utilizando ainda os quadradinhos, tá bom? Que é a maneira mais fácil, por causa que senão tem que ter régua para poder estar medindo, tá? Ou então, eu vou te dar mais um exemplo, fazendo assim com os quadradinhos, e depois eu vou te dar um outro exemplo já te dando a medida, ok? Vamos lá, vamos calcular a área. Eu tenho... Peraí que eu vou dividir aqui, tá? O meu quadro, ele também, olha, ele é todo marcadinho, em quadradinhos. Igual essa malha aí que foi colocada como exemplo. Cada quadrado desse daqui, eu disse que tem 1 centímetro, tá? 1 centímetro, olha. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Eu quero calcular, desculpa. Ó, a área. Eu quero calcular a área, sabendo que cada um desses tem 1 centímetro. Para calcular a área, o que eu faço? É o comprimento vezes a altura, não é isso? A largura. Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4. Então é 4 vezes 4. Olha, A é igual 4, que é o comprimento aqui, 4, que é a largura aqui. Ok? 4 vezes 4, que vai dar 16. Aqui, cada um vale 1 centímetro, então a resposta é em centímetros. Vai ser igual a 16 centímetros. É só você fazer uma multiplicação, ok? Pessoal, aqui eu fiz utilizando aí desse tipo de desenho. Agora eu já vou te dar, olha, eu tenho esse quadrado aqui, ó. Eu vou dizer que esse quadrado aqui, ele mede 4 centímetros de comprimento e de largura ele mede 7. Eu quero que você calcule a área dessa figura geométrica. Como você faz? Você vai fazer uma conta de multiplicar. Você vai colocar A é igual 4 centímetros de comprimento vezes 7 centímetros de largura. Então, vai ser 4 vezes 7. Quanto é 4 vezes 7? 28. 28 o quê? 28 cm, que é de centímetros. Então, é o quê? É o comprimento aqui, ó. O comprimento vezes a largura. Assim que a gente calcula área. Vamos passar agora para o exercício, tá bom?